dessa história a partir de agora? Além de não ter o que fazer, Malta, não tinha como ele fazer mesmo qualquer coisa acontecesse ali, já que a única coisa que ele tinha era um telefone para pedir socorro. O que acontece? A mãe estava trabalhando, os policiais conseguiram entrar em contato, ela é separada do pai. Esse menino, como a gente viu, o soldado falando que eles tiveram todo o cuidado para que até na hora de levá-lo para a delegacia, não parecia, olha, você está sendo retirado daqui. Teve até uma brincadeira, olha, você já passeou de viatura? Ele fala que não, e aí os policiais falam, ó, então vamos passear, vamos embarcar numa aventura, e levaram ele para a delegacia, onde só mais tarde apareceu uma tia que se dispôs a ficar com esse menino, e aí o pai também, já que ele é separado da mãe. A mãe, como a gente adiantou, estava trabalhando, agora esse menino está com o pai, e Malta, a gente descobriu conversando com os vizinhos aqui também, que essa mãe está numa situação de depressão, que ela é mãe solo e que os vizinhos também se disponibilizaram a ajudar. Mas, a priori, soldado, esse menino continua com o pai, né, que mora em outra região. Sim, continua com o pai, a conselheira pediu medidas protetivas, mas eu pude ter uma conversa com o pai e ressaltei que a Polícia Militar não quer tirar a tutela da mãe, né? A gente acredita no amor materno e que ela vai ter que comprovar que ela tem situações psicológicas. A gente diariamente atua no combate ao crime, na repressão, mas como nós também somos esse primeiro chamado, né, ao socorro da sociedade, essas situações a gente tem que ter um preparo e um tato para poder entender também o outro lado. Apesar de ser um crime e a gente ter atuado em flagrante, a gente tem que entender também que há um ser humano por trás, há uma mãe, e o principal é a saúde da criança, porque, claro que foi borrado o vídeo aí, mas se olhar, é a criança muito bonita, é uma criança saudável, extremamente inteligente, e que eu acredito que a situação que ocorreu ontem não vai trazer tanto trauma. Teve uma pergunta que eu fiz para ele, falei, quase que eu falo o nome dele, se ele percebeu a situação que ele estava. E ele disse que queria ter um pouquinho de mais brinquedos, né, de mais interação como toda criança. E eu acredito que a partir de então, com toda essa situação, o futuro dessa criança vai ser melhor. A gente acredita nisso porque a Polícia Militar também ela está aí não só para garantir a segurança, mas também a um desenvolvimento, né, da sociedade, e é por isso que a gente tem que estar preparado a qualquer situação. Olha, soldado, sargento, obrigado pela participação. Primeiro, parabéns por toda essa situação. Malta, é bom a gente ver situações como essa, não pela situação em que o menino está vivendo, mas pelo lado de mostrar para as pessoas que podem contar com a polícia. Os vizinhos se repararam com essa situação, quiseram ajudar, e a gente viu todos os cuidados que os policiais tiveram para que essa situação fosse o menos traumática para a criança, mas para que ele saísse dessa situação que ele estava vivendo, né? Eu quero fazer minhas as palavras do soldado Danilo Martins. A gente sabe que é um crime, esse menino estava numa situação de higiene muito precária e perigosa para a saúde dele, com risco imediato à vida, mas a gente está fazendo aqui a meia-culpa de entender o lado desta mulher que precisava trabalhar. O que não pode é justificar e servir de regra, não pode fazer isso com um menino de 6 anos de idade, mas eu entendo a necessidade das pessoas de trabalharem, mas há que se criar alternativa, porque o pobre do menino de 6 anos não pode pagar o pato por essa situação. Então, eu termino agradecendo a Polícia Militar, inclusive a sensibilidade dos soldados que aqui ao vivo disseram, olha, a gente tem que entender, não é intenção de ninguém brigar para que a mãe perca a guarda desse menino, porque ela ama o filho dela. Se vive uma situação de depressão, talvez estava em um momento muito delicado e ali cometeu esse erro muito grave, mas precisa criar alternativa na comunidade para que essa mãe possa ter direito a algo muito básico, que é ter algum lugar seguro para deixar o filho, enquanto vai honestamente para a rua trabalhar, para trazer o sustento para dentro de casa. E aí eu chamo a atenção para a responsabilidade do poder público de novo. Essas mães do Distrito Federal que têm filhos pequenos têm o direito de poder sair de casa para trabalhar e ter um lugar seguro para deixar suas crianças. Essa situação que não pode ser minimizada, não podemos aqui ficar falando, ai, coitada da mãe, porque ela deixou realmente o filho numa situação muito grave, mas eu quero dizer que outras milhares de mães aqui do Distrito Federal chegam a situações muito parecidas com essa, porque ficam entre a cruz e a espada, não sabem o que fazem. Meu filho é pequeno, eu tenho 5 anos de idade, você tem 5 anos de idade, o que eu faço? Pego 2 ônibus e vou fazer um serviço a 30 quilômetros da minha casa e deixo a criança sozinha, ou fico aqui sozinho, eu e a criança, e os dois passando fome? É muito difícil. Então nós, como comunidade, poder público, vizinho, todo mundo junto, tem que criar uma alternativa para a gente não ver uma situação dessa de novo. Obrigado, tá, Maicon? Agradeço aos policiais que estiveram aí com a gente ao vivo. Hoje.